Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Oi, né? Para você que está me assistindo aqui agora, tudo bem? Bem-vindo a esse 29º vídeo, né? A 29ª semana que estamos fazendo este trabalho com o Fala do Sagrado, seguindo esse baralho da libertação do masculino, né? Do Niall Caldwell. E quero agradecer, né? A todo mundo que até hoje nos acompanha, até hoje me ouve falar, né? Reflete comigo, pensa comigo e leva essas reflexões adiante, né? Eu não acredito que reflexões sejam para ser feitas somente com a gente, né? A gente precisa também expandir isso, levar isso para outras pessoas também, certo? E baseado nisso, né, é que eu tenho feito esse trabalho e tanto falo para vocês, por favor, né, vamos só refletir e fazer com que as pessoas parem e pensem um pouquinho de vez em quando em algum assunto que é importante, né? É importante só para a gente conseguir ter uma visão melhor sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está vivendo, ter uma visão diferente, mais holística também, de toda a nossa realidade, né? É muito importante isso. E eu penso que isso tudo entra justamente no assunto da carta de hoje, né? A carta de hoje é a carta da responsabilidade. Então, vamos lá. Nossos progenitores, principalmente os pais, nos ensinaram a ser responsáveis, a ser provedores e a carregar o que for necessário para ter sucesso. Um nível mais profundo dessa dinâmica é a capacidade de discernirmos, em uma situação, qual padrão está se desenrolando, e como respondemos a ele. Também, também por quem estamos assumindo responsabilidades e realizando desejos? Por si, pelo seu cônjuge ou pela sua família? Aí vem as perguntas, né? A pergunta, na verdade, que sempre tem, que é: quais os padrões que você segue sobre responsabilidades? E eita pergunta lascada, né? Quais padrões a gente segue, né? Eu sigo sobre responsabilidade. E eu confesso para vocês que por um tempo eu segui padrões não bacanas, né? Não negativos. Ou, não negativos não. Também não eram positivos. Mas não necessariamente eram pro mal, entende? Não necessariamente eram para ser irresponsável. Só não tinha maturidade. É diferente, né? E por bastante tempo eu fui seguir padrões responsáveis, né? Bom, tem a questão da idade também, que com o tempo a gente vai aprendendo e agindo diferente. Espera-se, né? Espera-se que, à medida que você cresce, você deixe de agir coisas como você agia antes. Então, se hoje você tem 30, não vai fazer coisas de 15 anos, por exemplo. Se você tem, sei lá, 40, não vai fazer coisas de 15 também, de 20, enfim. Pessoas que se prendem em alguma dor, geralmente que aconteceu em uma idade, sabe? Mas assim, eu penso que a responsabilidade, ela nos pergunta que horas são, né? Porque a responsabilidade nos traz para o presente, nos faz olhar para hoje e ver, pensar, nossa, quanto que eu já aprendi, né? E baseado em tudo isso que eu já aprendi, qual que é a minha responsabilidade nisso daqui hoje, né? Como que eu tenho que agir nessa situação, nesse momento hoje? Sabe qual que é o legal? É que nem sempre a gente vai saber. Nem sempre mesmo. Porque precisa de bastante um trabalho de autoconhecimento muito profundo para a gente poder conseguir descobrir algumas coisas, né? E tudo que a gente faz tem um porquê, né? Tudo que o nosso corpo faz, ele veio de algum lugar, ele aprendeu de alguma forma, seja por meio de observação, seja por meio de várias coisas que nos são hoje tão orgânicas, tão naturais, que a gente não consegue saber de onde veio, né? E de vez em quando uma viradinha no olho assim, você pode estar fazendo exatamente o que uma mãe, a sua mãe te ensinou, o seu pai te ensinou, um tio, uma tia, um primo, uma prima, qualquer pessoa. E nisso, né, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre responsabilidade, eu me lembro muito da carta do Eremita, né? A carta do Eremita, o arcano 9 do tarô, é uma carta que vai falar sobre justamente a responsabilidade, mas a responsabilidade sobre si, né? A importância de assumirmos responsabilidade sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa própria existência, sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz. Olhar para alguma coisa que a gente faz e falar, eu fiz isso. Tá bom, não foi bacana, vou começar a mudar. Ou sim, foi bacana, vou manter, entende? E eu penso que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a gente, consegue ser autorresponsável, né? Então,
trazer conosco a noção da responsabilidade, mas dessa forma bem consciente, né? Que não é você se responsabilizar pela vida dos outros. A nossa vida, a nossa sociedade, ela nos faz isso, gente. Ela faz a gente se responsabilizar pela vida dos outros. Não façam isso, não façam isso, ok? O que é seu, o que é seu é seu. O que é meu é meu. O que é do outro. Sabe? Vários ditos, até mesmo cristão, né? A sociedade brasileira, grande parte se diz cristã ainda. Na Bíblia, Jesus fala, dai a César o que é de César. Ou seja, cara, o que é do outro, não é seu. Então não é sua responsabilidade, não é seu domínio, não tem por que você se meter. E isso acontece assim em vários níveis, porque não é somente na responsabilidade do que o outro deve ou não fazer, mas a responsabilidade do que o outro deve ou não ser, ou viver, ou escolher, né? A gente tende a pegar para a gente a responsabilidade do outro, e quando a gente faz isso, a gente tira do outro a chance de aprender. E a gente tira de nós mesmos também essa mesma chance de aprender, sabe por quê? Justamente porque quando a gente pega o outro como responsabilidade, o outro não está aprendendo, a gente está tomando conta da vida do outro, e para piorar a situação, você não está tomando conta da sua própria vida, meu amor. Então, olha a importância da gente ter a autorresponsabilidade e olhar para si mesmo, né? Inclusive ver o que de orgânico está na gente, que é nosso e tudo bem, e o que também não é nosso. Falar desse assunto me lembra bastante de constelação familiar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um sistema chamado constelação familiar. Se quiserem, procurem lá no arroba Rebecca Lehman. Lehman é Lehm, isso, Rebecca Lehman. Ela é uma grande consteladora, uma irmã que eu amo bastante. Mas enfim, constelação familiar. O que que a constelação familiar te ensina? Basicamente, ela vai te ensinar, vai ver de onde veio algum tipo de pensamento seu, né? E melhor de tudo, vai te ajudar a dar para os seus pais, a dar para os seus avós, a dar para o outro o que é do outro. Tem muita gente, tem muita coisa, desculpa, que a gente carrega em nós que é mais do outro, né? Mais dos nossos pais, irmãos, cultura que a gente aprendeu, sociedade que estamos. Ai, gente, a luz aqui. Peraí. É, geralmente pegando mais. Voltou a técnica, desculpa. Mas eu estava falando que a gente geralmente pega muito problema dos outros pra gente, né? E a gente se esquece de viver a própria vida. E nisso, quando a gente acaba se esquecendo, né, de fazer essa parte tão importante que é viver a vida que a gente tem, né, de assumir as responsabilidades que a gente tem e que a gente quer sobre a gente, sobre a nossa própria vida, sobre quem somos, quem estamos, quem queremos ser e tudo mais. E aí a gente tende a não viver a nossa vida, saca? Então, a constelação familiar, ela nos ajuda a saber, né, o que veio, o que é nosso e o que é dos nossos pais, o que é dos nossos avós, o que é dos nossos bisavós. E por meio disso a gente consegue curar, né? Por quê? Porque pensamentos, né? Pensamentos geralmente a gente herda assim. Pensamentos, sei lá, pensamentos limitantes, crenças limitantes, né? Geralmente a gente herda isso. E quando a gente herda alguma coisa, a gente tem responsabilidade sobre aquilo, né? Então, se eu herdo um pensamento de que, sei lá, só se fica rico enganando pessoas ou mentindo se você é uma pessoa, é um pensamento que minha família tem, ok? E todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer ser uma má pessoa. Qual que é o conflito que dá? Não consegue ser rico, porque se eu for rico, necessariamente sou uma má pessoa. Mas eu quero ser rico. Eu não acredito que eu seja uma má pessoa. Então, o que que eu vou fazer? O que eu busco fazer? Busco quebrar essa crença limitante em mim, para que a partir de mim eu consiga produzir e reproduzir outros atos, né? Outros tipos de pensamentos e ações que sejam mais coerentes com aquilo que eu busco na minha própria vida, né? Se eu busco enriquecer, por exemplo, parar de acreditar que só se consegue ficar rico por meio de coisas ruins, assim, ou sendo uma pessoa ruim, ou enganando, sendo desonesto. Eu de verdade não acredito nisso hoje, né? Hoje. Aí a gente começa a buscar, a trabalhar para poder quebrar esses conceitos. E então, né, a responsabilidade nesse ponto todo, o que que ela é? Ela é tudo aquilo que a gente pega
e meio que zela por aquilo, né? E algumas coisas a gente reproduz, outras coisas não, né? Outras coisas a gente mais guarda. Só que assim, nosso trabalho, eu acredito que seja justamente esse, de saber o que é meu, o que faz sentido para mim, o que é do outro e o que é do espaço. Aí eu buscar filtrar tudo no que faz sentido para mim, e baseado nisso, fazer o quê? Curar, mudar a minha realidade, mudar as minhas ações, mudar o que tiver que ser mudado. E não tem problema, gente, se a gente pegar de repente, entender que uma responsabilidade que a gente está tendo, alguma ação que a gente está tendo, não é positiva, né? Que ela é negativa, que ela machuca, uma coisa assim, não tem problema mesmo. Qual que é o problema? Só se você reconhece e não faz nada com relação a isso, né? Eu já reconheci várias crenças limitantes que meu pai dizia quando era criança, minha avó diz até hoje, que eu vejo se reproduzir em filmes e tudo mais, que assim, continuar reproduzindo, acreditando e vivendo isso é uma decisão e responsabilidade tão somente minha. E a vida, na boa, o que eu aprendi, eu, né, Aros, aprendi pelo menos sobre a minha vida, pelo menos, é que é sobre autorresponsabilidade. Quando a gente vai falar sobre autopoder, é autorresponsabilidade. Quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de poder, estamos falando primeiro da autorresponsabilidade, do poder que a gente tem com a gente mesmo, ok? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a refletir um pouquinho sobre autorresponsabilidade, sobre o quanto vocês tomam para si as rédeas da própria vida, as responsabilidades da própria vida, ok? E desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Um grande beijo.